Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com o Orçamento de Estado para 2019. Falamos então de saúde. Também o Estado deve 900 milhões de euros a farmacêuticas. O Governo reduz imposto sobre os combustíveis. Vamos então ver aqui as alterações que traz esta redução. Falamos então também da Galp, que desiste de furo em Algesur, prospecção então de petróleo. E terminamos com o Brasil e a eleição de Bolsonaro. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino, são então estes os temas que temos hoje em cima da mesa para analisarmos e começamos precisamente com o Orçamento de Estado para 2019. Centeno diz que é de alívio. De facto, as famílias portuguesas em 2019 vão ter mais dinheiro. Antes de mais, uma saudação a todas e a todos os nossos telespectadores e dizer-lhe que este orçamento, na linha dos anteriores, tem sido um ovo de Colombo para a atual solução política. Porque desde 2016 que o Governo privilegiou, ao contrário do que era antes, um alívio sobre o rendimento das pessoas, ou seja, sobre aquilo que lhes põe mais dinheiro no bolso, sendo que depois, em função da sua capacidade aquisitiva, vai buscar impostos pela via do consumo. Curiosamente, a via do consumo era aquela que a direita achava que era a mais pérfida do governo, porque iria fazer crescer a economia pelo lado do consumo interno. Na verdade, o que vemos que este orçamento é uma lógica de continuidade, é uma opção clara pelos impostos indiretos, libertando o rendimento das pessoas, não tanto, provavelmente, como todos desejariam, mas aquilo que é possível. Nesse sentido. E nesse sentido, é um enorme alívio fiscal. Porquê? Porque vai colocar no bolso dos portugueses, daqueles que pagam, porque, como sabe, há muitas famílias que não pagam IRS, mas daquelas que pagam, aquilo que se estima que entre no bolso das pessoas é 1,2 mil milhões de euros. Portanto, é algo de relevante e que naturalmente deu o mote para que o Sr. Ministro tenha dito que era um enorme alívio fiscal para comparar com o enorme aumento de impostos que foi feito por Vítor Gaspar, que eram todos sobre o rendimento e a que só escaparam, não é? É bom ter memória e lembrarmos-nos, só escaparam os que ganhavam abaixo de 485 euros. Por isso, é naturalmente um orçamento de grande alívio fiscal deste ponto de vista. Albino Almeida, quais é que são os principais pontos deste Orçamento de Estado para 2019? É um Orçamento de Estado que pode ter bastantes expectativas. Cria expectativas, Albino Almeida. Vamos lá ver. Este Orçamento de Estado está muito bem pensado em termos de medidas que chegam um bocadinho a todos. Repare, baixa o imposto sobre os produtos petrolíferos na gasolina. É um tema que iremos falar mais à frente. Que faz sentido porque o gasóleo, como sabe, está a desaparecer na Europa porque é altamente poluente. E, portanto, em Portugal ainda está abaixo. Depois tem, de facto, anuncia uma baixa sustentada no preço da eletricidade por referência não ao IVA, como a oposição queria, mas ao custo efetivo da eletricidade, traduzindo o trabalho que esteve a fazer Seguro Sanches, que deixou de ser há pouco tempo Secretário de Estado da Energia para passar a ser João Galamba. Em terceiro lugar, acaba com o PEC para as empresas, que era um pagamento especial por conta, ganhassem ou não ganhassem, tinham que fazer aquele pagamento. E, portanto, eu diria que houve aqui uma necessidade de redistribuir por todos os agentes, com especial incidência nas famílias, é bom dizê-lo. Tem alguma razão os que acham que se poder ir um pouco mais longe em matéria das empresas, mas eu, com toda a sinceridade, acho que quando em Portugal falamos em aliviar os custos às empresas, estamos a falar em dar aos muito grandes. E, portanto, os muito grandes já ganham muito. Se pagarem o IRC a 21%, não vem mal ao mundo por isso, sendo que eu acho que devemos diferenciar o IRC em função de vários fatores que podem ajudar a sustentar as empresas, especialmente as que nascem e que têm que se aguentar nos primeiros 5 anos, conhecido na gíria económica como o vale da morte. Isto dito, o orçamento é, portanto, tão bom que o Dr. Rui Rio não pôde deixar de associar uma coisa boa, talvez por excesso, porque lhe chama orgia, não é? Mas a orgia tem por base um momento de carinho, afeto, ternura e amor. Exagerado é a orgia, mas lá no fundo aquilo é bom. E, portanto, é o que está implícito neste Orçamento de Estado. É o que está implícito neste Orçamento de Estado, ou seja, as medidas são boas, não há como negá-lo. Depois alguns acham que eram exageradas, caso do Dr. Rui Rio, outros acham que são insuficientes, caso os da esquerda. E sobre a questão do exagero do Dr. Rui Rio, o que eu acho extraordinário
é que ele diga que é um orçamento que não pensa no futuro, mas ninguém se atreva a dizer como é que seria um orçamento a pensar no futuro dos portugueses. Porque eu tenho cá para mim que o orçamento a pensar no futuro dos portugueses era aqueles que ia infernizar a vida dos portugueses que cá estão agora. A propósito dos netos e dos filhos dos netos, iria infernizar a vida como fizeram entre 2011 e 2016 aos que estão a viver agora. E, de facto, cara Helena, há um erro lapidar na forma como a direita pensa em Portugal. Que não é assim que a direita pensa no estrangeiro, como iremos ver. Já não foi assim com Trump e agora não é assim com Bolsonaro. De facto, a médio prazo estamos todos mortos. Enquanto o PSD e a direita não perceberem isso em Portugal, vão ter que dizer estas coisinhas assim, não é? Que não pensa no futuro dos portugueses. Como é que vê a postura do PSD relativamente ao Uma Orçamento de postura Estado para demagógica, 2019? incapaz de propor uma alternativa, faz demagogia. É assim que eu vejo, porque estou a acabar de explicar. Ou seja, gostariam de ter aquelas medidas, mas ao mesmo tempo, para dizer qualquer coisa em contrário, dizem que não cuida do futuro dos portugueses. E aquilo que eu digo, para os que são da minha geração, para os que são 10 anos mais novos, para os que são 10 anos mais velhos, que estão agora a chegar à reforma com 67 anos, o que esta gente não diz é que nos infernizaria a vida agora, supostamente para melhorar a vida daqueles que ainda não nasceram, ou daqueles que tendo nascido, também não era para eles, seria para os filhos deles. Portanto, política pensada assim não existe. E é exatamente por isso que estamos a assistir a um rechaço por parte dos europeus da política da Europa. A própria Merkel disse ontem que não se vai recandidatar. Ou seja, a receita que ela tem, que é toda ela pensada para um futuro que ninguém vê e que muitos não chegarão a ver porque, entretanto, morrem, que tem sido o fiasco da construção económica europeia. É que, se me falam daqui a 30 anos, eu não quero ouvir nem falar. Daqui a 30 anos eu tenho mais de 80. Isso já não me dirá nada a mim. Como é que vê a não recandidatura de Angela Merkel ao um sinal de uma quase uma se confirmar, que ela pode estar neste momento a tentar uma vaga de fundo, não é? A prazo, mas se confirmar significa que ela própria percebeu que os europeus não querem ouvir falar de longo prazo quando precisam de viver cada dia. E mesmo os alemães, que têm outra visão sobre a realidade, sobre o mundo e as coisas, acabaram por engrossar esta fileira dos que acham que faz sentido é que a minha vida seja económica, regrada e justa. Não me peçam sacrifícios em nome daqueles que hão de vir. Isso não existe. Porque a médio prazo estamos todos mortos. Albino Almeida, quando de facto então Mário Centeno diz que este Orçamento de Estado para 2019 é um orçamento de alívio para as famílias portuguesas, vai de encontro àquilo que também são as suas expectativas e aquilo que encara no Orçamento de Estado para 2019? O que eu acho fundamentalmente foi que este governo nasceu, esta solução política nasceu para virar a página da austeridade. E a página da austeridade estava muito marcada pelos impostos diretos ao rendimento das pessoas. E não é a mesma coisa pagar uma sobretaxa de 3% para quem ganha 600 euros e pagar a mesma sobretaxa de 3% para quem ganha 10 ou 15 ou 5 ou 7 ou 3 mil euros por mês. E a direita não percebeu isto. A direita não percebeu isto em Portugal. Seguiu o caminho errado e agora, desconsoladamente, percebe que não tem povo para aquilo que fez quando governou e agora também, pelo que se vê nas sondagens e pelo que se vê no Brasil e na América, também não tem povo para acompanhar os tais sonhos de um futuro melhor para todos, mas que as pessoas querem é um presente melhor enquanto vivem. Muito bem. Albino Almeida, depois então de analisarmos aqui o Orçamento de Estado para 2019 e os principais pontos que constam então neste documento, passamos para o próximo tema. Falamos de saúde. O Estado deve então 900 milhões de euros às farmacêuticas. Albino Almeida, como é que podemos encarar esta notícia? Essa notícia vem sempre nestas alturas. Portanto, há neste momento... É uma notícia avançada pela TSF com base Sim. na Apifarma. Pronto, a Apifarma é um lobby brutal em Portugal. Não vamos ser claros. E, portanto, a Apifarma sabe que cada vez mais se caminha para os genéricos, se caminha cada vez mais para alternativas que são, de facto, mais interessantes do ponto de vista clínico, algumas mais caras, é verdade, mas... Estas coisas surgem agora por uma razão muito simples. É sabido que, neste momento, o Dr. Mário Centeno tem a noção exata do que vai descativar da despesa que estava prevista para atingir os objetivos do déficit. E, portanto, são as mesmas forças que, por trás dos partidos de direita, querem um déficit e dizem que já podemos estar num déficit zero, à custa dos salários e dos direitos das pessoas, para pagar às farmacêuticas. Eu ainda não vi nenhuma farmacêutica morrer pelos atrasos que tem, sendo que eu acho
que devemos rapidamente caminhar para que o Estado seja uma pessoa de bem e passe a ser um pagador certo em vez de ser só como é um pagador seguro. Eu acho que sim. Mas há prioridades. Há prioridades. E, portanto, eu diria que me choca muito pouco, choca mais, por exemplo, a dívida direta que possa haver noutras áreas aos hospitais, a outras entidades, do que me choca à indústria farmacêutica, porque é sabido que a indústria farmacêutica não é propriamente uma indústria da qual possamos ter piedade, porque, em regra, eles não têm piedade nenhuma dos doentes. Albino Almeida, é de facto importante perceber como é que se chegam a estes valores que são então avançados hoje? Eu diria que, para já, não conheço o detalhe e, portanto, queria ser justo. Queria reconhecer que sempre que alguém tem uma fatura que não foi paga na data combinada, tem razão, por definição e por princípio na economia, porque isso distorce, de facto, a vida das empresas. Sendo certo que aquilo que é devido à Apifarma pode ter que ver com o número de medicamentos que o Estado teve que pagar aos doentes em concreto, naquilo que é o pagamento que a Segurança Social faz dos nossos medicamentos quando vamos à farmácia, e, portanto, se a opção for entre pagar aos doentes e atrasar um bocadinho ao fornecedor, o fornecedor não vai morrer por isso, mas o doente pode morrer se não tiver medicamentos. E, portanto, a minha regra é muito clara nisto. Lamentando que seja assim, mas, enfim, há prioridades na vida pública. E podemos falar dos medicamentos inovadores? Podemos, claro, podemos falar dos medicamentos inovadores. Estão também aqui incluídos e englobados. Pois estão, e nós sabemos, por exemplo, recordámos-nos bem do tempo do ministro Paulo Macedo estar a falar na Assembleia e entrar lá um indivíduo que precisava de um medicamento para o fígado e dizer ou você me despacha um medicamento ou eu vou morrer dentro de dias. Isso desapareceu. Se calhar, houve a aqui, favor por do outro doente, lado, uma grande aposta nos medicamentos inovadores. Exatamente, se calhar a favor do doente, pondo a indústria farmacêutica um pouquinho mais à espera de receber. Eu sou apologista das boas contas, está bem? E por isso sou sensível, mas não fico... É daquelas coisas em que eu costumo dizer que na vida pública há coisas que nem me convencem nem me comovem. É o caso do débito, deste débito. Albino Almeida, quando falamos em medicamentos inovadores, estes medicamentos inovadores que falamos agora são fundamentais? São, porque eu tenho dito aqui, a Helena, e temos todos chegado a essa conclusão, que uma das grandes reformas, entre aspas, porque eu não acredito em reformas, acredito em mudanças e melhorias, gradualismo, sou um gradualista, um reformista gradualista, já temos falado aqui que hoje talvez não saibamos exatamente definir para que é que queremos o Sistema Nacional de Saúde. Sabemos que somos um povo no mundo que há 50 anos não acreditaria se lhe dissessem que podemos entrar no hospital, fazer a mais complicada e a mais cara das intervenções cirúrgicas e tendo pago o nosso contributo para a Segurança Social. Ninguém acreditaria nisto. Isto é um dado civilizacional brutal. E, portanto, aquilo que eu digo é, nós em matéria de necessidades de medicamentos, estamos perante um dilema, que é, permanentemente as pessoas estão a aumentar a sua expectativa de vida. Veja bem, hoje tivemos uma notícia fabulosa, que há de ter que ver com isto, que é, os portadores do vírus da SIDA podem durar até aos 80 anos. Isto deve ter uma explicação. E a explicação foi que o Estado deu às pessoas os meios próprios para que pudessem curar-se, ou pelo menos impedir consequências maiores, tornar crónica uma doença que era mortal há 30 anos atrás. Matava gente a torto e a direito. E, portanto, um outro tipo de acompanhamento também, exatamente, Albino Almeida, que permite prolongar então a esperança exatamente. de vida. O que eu quero dizer com isto é que provavelmente nós estamos na emergência de novos fármacos, mas também de novas soluções para doenças que hoje nos levam rios de dinheiro. O Alzheimer, o Parkinson, as doenças que estão associadas ao prolongamento da vida das pessoas. O coração, tudo isso são doenças que não conhecíamos antes, pela simplesmente razão que ninguém chegava às idades em que elas se revelam muito fortes. E, portanto, eu diria o seguinte, isto que está a acontecer também nos vai ajudar a redefinir melhor o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, diria que as terapêuticas avançadas, modernas, estão também incluídas naquilo que há de ser a garantia de saúde pública que a Constituição obriga a dar a todos os portugueses. Portanto, estaremos, quando muito, e penso que está subjacente à sua pergunta, numa fase de transição que vale a pena acompanhar com interesse. Muito bem. Albino Almeida, passamos então agora para o nosso próximo tema, este tema que também está um pouco relacionado ou diretamente relacionado com o Orçamento do Estado para 2019. Falamos precisamente da redução do imposto dos combustíveis.
Albino Almeida, em termos práticos, o que é que significa esta redução do imposto dos combustíveis? Bom, em primeiro lugar, acredito que o Governo tenha presente que a Alemanha está a acabar o fabrico de carros a diesel e que normalmente ao diesel nós associamos as empresas. A utilização dos carros, os táxis, as empresas, os transportes, tudo isso funciona a diesel. Cada vez menos, é verdade, porque há as alternativas energeticamente limpas, mas eu hoje ouvi, de facto, o desespero de como anda a oposição, a dizer que o gasóleo era o combustível mais usado pela generalidade dos portugueses. Isto, além de ser uma enorme mentira, não é? Porque é a gasolina, efetivamente. Ainda nos lembramos do que diziam há meses, quando a gasolina subiu 3 semanas seguidas, pois agora é o gasóleo. Como o Governo retirou na base o ISP da gasolina, ou quer retirar, então agora é o gasóleo. Afinal de contas, era o gasóleo. Não percebo. Se o gasóleo é tão virtuoso, porque é que a Alemanha está a deixar de fabricar veículos a gasóleo? E até não percebo, sinceramente, como é que o Governo não olha para isto de outra maneira, carregando um pouco mais no imposto sobre o gasóleo para dissuadir os privados de usarem carros a gasóleo ou irem fazendo a troca, naturalmente acautelando os benefícios às empresas que têm que viver do gasóleo até poderem fazer a reconversão da frota. Mas isto não vai continuar sempre assim. As próprias empresas, nomeadamente transportes, têm que fazer uma reformulação das suas frotas para dar um contributo forte à pegada ecológica. Nós ontem soubemos em Gaia que temos reduzido a pegada ecológica, mas ainda precisamos de 2,7 mundos como este para viver no nível em que estamos a viver atualmente desse ponto de vista. Ou seja, tínhamos que ter 2,7 mundos iguais ao nosso para mantermos este estilo. Portanto, vamos ter que reduzir fortemente a dependência dos combustíveis fósseis e, portanto, desse ponto de vista, acho que a medida, além de nos colocar em linha com o que é a taxa fiscal sobre os combustíveis na Europa, talvez, do meu ponto de vista, tenha pecado por não mexer no gasóleo, porque se o gasóleo é para acabar, devíamos muito claramente estar a dar sinais até para a fiscalidade nesse sentido, tal como demos nos sacos de plástico e tal como demos nas bebidas açucaradas. Em termos de orçamento familiar, o que é que isto representa? Olha, em primeiro lugar, o orçamento familiar a partir de abril vai mudar completamente o paradigma na área norte. Quando as pessoas com 2 passes numa família puderem servir 5 pessoas, o pai tem um passe, a mãe tem um passe e os filhos com o mesmo passe conseguem andar, isto vai revolucionar completamente a lógica com que estamos a olhar para esta questão dos combustíveis. Pela simples e elementar razão que já assim é numa cidade como Dunkerque, por exemplo, que é uma cidade, aliás, famosa, infelizmente, pelas consequências da Segunda Guerra Mundial, mas onde isto já é assim e na maior parte das cidades europeias. Ou seja, o passo social que aí vem a partir de abril vai mudar completamente a forma como nós olhamos e a oposição está a olhar para estas medidas do Governo. E talvez por isso, sabendo que vai haver uma queda brutal do uso do automóvel pessoal, o Governo esteja a antecipar isso na lógica da redução, no passo social por um lado e na redução do imposto sobre a gasolina. Albino Almeida, falamos nos combustíveis e falamos agora das empresas que desistem então do projeto de exploração petrolífera na costa vicentina. Eu já aqui disse o que eu acho sobre isso. Acho que o país ainda tem uns anos para depender dos combustíveis fósseis. Mas, e portanto foi pena não sabermos exatamente o que é que temos de reserva nessa matéria, nem que ficasse como reserva estratégica, como o Alasca é a reserva estratégica dos Estados Unidos. Não é? Seria importante para nós também... Eu acho que era importante sabermos o que é que temos, independentemente depois da sua exploração. E, portanto, diria que aparentemente os interessados recuaram e, portanto, está esbatido aqui uma ação que já aqui comentámos na Comunidade Europeia e também, de alguma forma, respondido às preocupações das pessoas do Alentejo e do Algarve que temiam ver aquilo transformado num negócio que viesse virar completamente o avesso aquilo que tem sido a economia destas 2 regiões portuguesas. Até porque o Governo afasta aqui a atribuição de novas licenças, portanto, a verificar se não haverá aqui mais, exatamente. Se eles assim, desistem, exploração petrolífera. Exato, se eles desistem, as ações caem na Europa, cairão as ações em Portugal e, portanto, perante este desfecho, seria uma estultícia o Governo admitir dar outras licenças para o mesmo fim.
Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de política internacional, falamos do Brasil, falamos da eleição de Bolsonaro, o que aconteceu então no domingo. Albino Almeida, que implicações tem esta eleição de Bolsonaro? Agora também, então, que já se sabem aqui algumas das pretensões e algumas das ambições, então, de Bolsonaro enquanto Presidente do Brasil. Primeiro ponto a referir, Bolsonaro ganhou as eleições em queda. Se olharmos para os resultados que teve na primeira volta, o que aconteceu foi que muitas pessoas olharam com atenção e mudaram o sentido de voto que tinham tido na primeira volta. Isso é relevante. E portanto, o Brasil é hoje um imenso país em que 10 milhões de brasileiros fazem a diferença para 165 milhões de brasileiros. Isto é o dado objetivo. Há 10 milhões que mudaram o sistema político brasileiro. Provavelmente 10 milhões que são os muito pobres, que é sempre extraordinário como é que os muito pobres conseguem, digamos, fazer aquilo que um amigo meu dizia. É a mesma coisa convocarmos, digamos, um porco, não é? Para votar alegremente no aumento das fábricas de produtos porcinos, não é? Ou seja, condenando a ele próprio a morrer, votando com alegria no aumento das fábricas, ele próprio irá morrer para contribuir para que essas fábricas produzam as salsichas e todos os derivados da carne de porco. E esta comparação faz todo sentido, porque nós sabemos hoje que o WhatsApp é uma rede social que é gratuita. Significa, portanto, que... Tal e que teve aqui um peso muito importante nas eleições brasileiras, podemos dizer... Eu dou-lhe um exemplo a partir da nossa realidade, para quem está lá em casa perceba. Portugal é um país com à volta de, digamos assim, 10 milhões de pessoas. Tem 16 milhões de telemóveis registados. Quer dizer, portanto, que nós temos mais do que um telemóvel por pessoa. O que significa que pode faltar tudo em casa num lar qualquer, menos o telemóvel. O que significa também que, através de uma rede social que é gratuita, é possível aceder às mensagens que se lá colocam. Mas não é possível contradizê-las, não é possível testá-las, não é possível verificar da sua veracidade. E o que nós percebemos foi que a rede social WhatsApp no Brasil permitiu fazer o trabalho que o fascismo sempre faz para se afirmar, que é passar ao mundo a opinião que toda a gente é mentiroso, exceto 2 ou 3 pessoas. Neste caso, Bolsonaro seria diferente dos outros 180 milhões de brasileiros, para falar com toda a franqueza. Porque, naturalmente, o que nós percebemos é que a corrupção é sempre paga por alguém. Se o político é corrupto, há alguém que tem um interesse que lhe pagou para ser corrupto. E, portanto, Bolsonaro viveu 27 anos na política, foi senador, vive num condomínio dos mais ricos do Brasil, do Rio de Janeiro, e, portanto, poderá ser tudo legal, poderá ser tudo legítimo, mas a verdade é que Bolsonaro é um produto da corrupção que combateu, para mim. Albino Almeida, antes de prosseguir com a sua ideia, só aqui uma nota. Sendo notícias então que dão conta de que Bolsonaro quer que o juiz federal Sérgio Moro tenha um papel de peso no seu governo. Como é que podemos encarar esta notícia então que é avançada hoje pela comunicação social? Eu ia desaguar aí quando estava a dizer, e agradeço-lhe muito a pergunta, porque me vai permitir terminar. Se Bolsonaro se afirmou e consegue ser eleito num clima de corrupção generalizada como é o Brasil, é muito estranho que ele queira colocar um juiz que se vê ser o garante da legalidade brasileira no governo. Isto vira completamente o sistema, a credibilidade no sistema de justiça brasileiro. Ou seja, qualquer juiz que faça um trabalho tem que pensar, está a pensar a prazo e está a pensar em pertencer a uma solução política qualquer. E, portanto, ao limite, nós teremos que ter varas civis de juízes de direita para julgar crimes ditos da esquerda e depois varas civis de juízes de esquerda para julgar os crimes da direita. Eu não quero acreditar que Bolsonaro se esteja a proteger, porque ele é oriundo da mesma corrupção que os outros estão. Como digo, pode ser legítimo e pode ser legal, mas é muito estranho que ele não tenha percebido, se é que algum dia percebeu, ou se é que isto não é tudo uma manobra conjunta, da necessidade de preservar a justiça desta circunstância. É, portanto, um mau sinal. Mas não são todos maus sinais. A crer no discurso que ele fez na posse e quis tornar os brasileiros testemunhas do discurso, ele propõe-se respeitar a Constituição e defender a democracia. É caso para dizer que Deus, que nunca se mete nas questões dos homens, oxalá que Deus possa intervir no melhor sentido. Mas a mentira maior está hoje a ser desvendada. Bolsonaro não quis expor-se pessoalmente e só hoje é que começamos a saber alguma coisa pelas mesmas fontes de notícias sobre a sua mulher.
Serei o último dos cidadãos do mundo a achar que uma pessoa não se pode enamorar de uma pessoa mais nova. Mas há algo que eu quero perguntar. Porque é que isto não foi revelado antes? Porque talvez se percebesse que Bolsonaro tem, afinal, um casamento, ele que se afirma cristão, oriundo de Deus, sabemos o que as igrejas pensam sobre isto, mas afinal, ele também tem uma mulher que é supostamente mais nova que o filho mais velho que ele tem. E, portanto, isto significa que, se a mentira é definidora da forma de estar na política, eu diria que Bolsonaro assentou a sua eleição numa mentira permanente, da qual agora iremos ter algumas surpresas, é a minha opinião. Estamos a terminar, Albino Almeida. E esta chamada do juiz Moro, se o juiz cometer o erro brutal de aceitar, é o princípio do fim daquilo que é a legalidade democrática, em que tem que haver separação de poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então com essa ideia relativa então aqui à eleição de Bolsonaro no Brasil. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado. Foram então estes os temas. Hoje em análise estamos de regresso.